Olá, sejam bem-vindos a mais um IA Trendcast. Antes de começar, quero te lembrar que o IA Trendcast está disponível em todas as plataformas digitais para assistir ou só ouvir. Vamos agora ao episódio de hoje. Hoje, a conversa do IA Trendcast é com Luiz Fernando Prado, advogado, mestre em Direito Digital pela Universitat de Barcelona e especialista certificado internacionalmente em privacidade de dados e proteção de dados. É sócio do escritório Prado Vidigal e atua como líder do Comitê de IA responsável da ABRIA, a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Ele é reconhecido por instituições como Leaders League Legal 500 e Chambers. Luiz é também autor e coautor de obras importantes sobre LGPD, GDPR e governança digital. Ele também tem participado ativamente dos debates sobre o PL 2338, contribuindo diretamente com propostas legislativas e audiências públicas no Congresso Nacional. É uma voz que articula com clareza os dilemas éticos, técnicos e jurídicos da inteligência artificial. Obrigada por ter vindo ao IA Trendcast, Luiz. Eu que agradeço o convite, estou super ansioso para os debates aqui. Espero conseguir trazer um pouco de clareza nesses dilemas complexos que a gente vai enfrentar aqui hoje. E que dilemas, hein? Vamos lá. Eu vi que você estava no Congresso Nacional. Como que levar clareza num debate num ambiente tão diferente do ambiente regulatório normal? Exatamente, né? Esse debate de regulamentação de inteligência artificial, ele está, de certa forma, até contaminado com uma visão muito negativa em relação à inteligência artificial, que talvez a gente, enquanto sociedade, veio consumindo ao longo de décadas aí da grande mídia, especialmente de séries e filmes que levavam a inteligência artificial para um lugar de ficção científica, de muito risco, de que as máquinas vão dominar o mundo e etc. E claro que há riscos que precisam ser considerados no debate regulatório, mas também há muitos benefícios do uso e do desenvolvimento da inteligência artificial que a gente tem que levar para o legislador para ele ter uma visão equilibrada, nem tão otimista e não tão pessimista também em relação ao futuro da inteligência artificial, para que a gente tenha uma lei no Brasil que reflita essa realidade, talvez do meio do caminho ali, né? De garantir que riscos sejam mitigados, sim, mas também garantir que o Brasil vai ser, de alguma forma, protagonista também no campo da inteligência artificial. E a regulação pode ser, sim, um vetor disso, né? Desse posicionamento estratégico do Brasil no tema de inteligência artificial. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, porque para esclarecer para todo mundo, né? E aí acho que também esse seu papel lá no Congresso, junto da Ábria, inteligência artificial a gente já usa há muito tempo, né? Assim, usa o Google, usa redes sociais, usa um chatbot, tudo isso é, de certa forma, uma inteligência artificial, né? Você vai falar, vai parar de usar inteligência artificial, a gente vai parar de usar um monte de coisa. Exatamente, né? Tudo isso é inteligência artificial e muito já está regulado hoje também, né? Esse é um Pois ponto é. também para a gente debater aqui, até onde a gente tem gaps na legislação que justificam a gente ter uma nova lei específica para inteligência artificial e até onde a gente já não consegue, de alguma forma, endereçar os dilemas de inteligência artificial por meio de Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, que é um assunto muito debatido hoje também. E, de fato, né? Hoje a inteligência artificial já está em muito do que a gente usa, talvez a gente nem tenha tão com clareza e consciência de que a gente é usuário de inteligência artificial e daqui para frente vai ser cada vez mais. Assim, a gente vai ter a inteligência artificial como sinônimo de software, né? E até como sinônimo Exato. equiparável que é hoje a internet. Lá atrás a gente falava, olha, hoje eu entrei na internet, né? Me conectei, fiz uma conexão de escada Hoje foi lá. rápido. Hoje foi rápido, a gente usava no final de semana, que era mais barato, né? Eu sou desse tempo em que a À gente... noite. À noite, exatamente. A gente comentava com os nossos colegas, amigos, olha, ontem entrei na internet, né? Ontem eu fiquei 4 horas na Exatamente. internet. Hoje a gente ainda comenta um pouco. Hoje eu usei inteligência artificial como assistente, usei o ChatGPT, usei o Gemini, usei qualquer outra ferramenta como a da Meta de inteligência artificial. Em curto espaço de tempo a gente vai parar de falar isso, vai ser básico. Hoje a gente trabalha digital, a gente está conectado a vários serviços e aplicações, a gente não fala hoje entrei na internet. É uma expressão que nem combina mais com o nosso dia a dia. Então a inteligência artificial ela vai estar tão
pulverizada na sociedade, assim como hoje a internet, em um curtíssimo espaço de tempo. Então, essa é uma visão que o legislador precisa ter também, de que inteligência artificial não é uma coisa de outro mundo, não é, agora a empresa parou e está usando inteligência artificial, parou a empresa naquele momento e vamos debater agora, porque neste momento a gente vai usar a inteligência artificial. Depois a gente para e volta a fazer o que a gente está fazendo sem inteligência artificial. Não vai ter essa divisão tão clara, não vai ser algo de outro mundo, não vai ser algo que justifique talvez uma carga regulatória excessiva, porque vai ser algo banal do nosso dia a dia, como já começa a ser, né? Uhum. E o que está em discussão lá no PL 2338? Como é que ele se relaciona com essas outras legislações existentes? Eu costumo falar para todo mundo, gente, legislação já tem, já é aplicável, né? Como ele se relaciona com isso, ou o que ele se assemelha, que ele se diferencia da GDPR, que você já conhece bem, marcos e outros marcos internacionais? Legal, esse é um ponto que acho que é um momento crucial para a gente discutir no Brasil, justamente isso, né? Até que ponto muito do que está sendo discutido no PL 2338 já não está abarcado pela própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, quando a gente fala de uma plataforma tomou uma decisão com base no meu perfil, com base nos meus dados, por exemplo, excluiu minha conta. Eu não consegui fazer uma compra, um cadastro, e eu não entendi bem por quê. A LGPD hoje já não se resguarda para tentar entender os motivos. A plataforma ela tem que, de alguma forma, ser transparente em como que ela usa os nossos dados. Claro que algumas situações podem ser potencializadas com o uso de inteligência artificial, mas acho que esse é o momento em que a gente está agora na Câmara dos Deputados, né? Esse projeto de lei 2338 ele já foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, mas a Câmara não está simplesmente replicando as discussões do Senado, ela está amplificando essas discussões e até com possibilidade de propor alterações que sejam relevantes no texto, e é esse momento que a gente está, de tentar identificar quais são, de fato, os gaps jurídicos que a gente precisa, as lacunas que essa lei precisa preencher, o que não é a lacuna, o que é sobreposição, talvez, de norma que nem precisa estar lá, porque a gente já tem normas que se aplicam para esse contexto digital, e com isso também surgem até alguns debates, né? Até alguns dilemas que a gente tem, inclusive, envolvendo proteção de dados e avanço de inteligência artificial. Por exemplo, o PL de IA, né, ele vai dizer que a gente precisa ter medidas de governança para desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Essas medidas de governança passam por necessidade de acesso a dados. Por outro lado, a gente tem a LGPD que diz que a gente precisa ter uma minimização de dados, a gente tem hipóteses restritas em que a gente pode usar os dados de acordo com a legislação, e isso de alguma forma pode vir a conflitar com a necessidade que a gente vai ter de mais acesso a dados para os sistemas, para soluções não passarem aquele sentimento para a gente de que alucinou, de que aquele resultado não foi bom, não foi ético, não foi correto. Normalmente, quando isso acontece, é porque falhou algo no treinamento, especialmente nos modelos generativos, né? Ele considerou uma base de dados limitada, enviesada, uma base de dados que não representa, por exemplo, a sociedade brasileira. Esse é outro debate. Esse é outro debate. Muitas soluções hoje que a gente consome no Brasil... A maioria é tudo gringa, né? É tudo gringa, e até a massa de dados disponível na internet, né, publicamente disponível, tá a maior parte em inglês. Então, se a gente traz restrições aqui regulatórias para que os sistemas e os modelos de inteligência artificial conheçam a realidade brasileira, até que ponto talvez a gente não esteja agravando esses problemas de vieses discriminatórios, de outputs incorretos, e é essa visão que a gente está tentando passar para o legislador também, e felizmente a Câmara está fazendo um trabalho legal, de ouvir a sociedade, né? Tem uma série de audiências públicas agendadas até o final do ano. A gente, no começo no Brasil, estava com muita pressa de aprovar um marco legal de inteligência artificial, e agora a gente está vendo, calma, a gente tem que conciliar eventual pressa para mitigar riscos, para evitar desastres com o uso de inteligência artificial, com também essa necessidade de criar um marco legal equilibrado que escute todo mundo, inclusive quem, de fato, está com a mão na massa da inteligência artificial, né? Muito bom, muito bom. Por que o Brasil precisa de um marco legal de internet ou de um marco legal para a inteligência artificial? Essa é uma ótima discussão também, né? E primeiro, se precisa, que marco a gente precisa, né? Porque a gente tem visto no debate internacional diferentes referências. Por exemplo, a União Europeia correu aí, talvez saiu na frente da corrida regulatória para aprovar uma lei que internacionalmente é bastante restritiva, que é o AI Act lá na União Europeia. Usar, né? Que ninguém consegue desvendar. Tem vários pontos ali que os próprios especialistas ali em direito digital na Europa estão, de alguma forma, tentando desvendar o que está escrito ali, como materializar aquilo em medidas práticas para as empresas. Autoridades públicas na Europa já começam a refletir se eles, de fato, acertaram, né, na Europa em aprovar essa
essa lei tão rigorosa, especialmente porque a gente vê movimentos em outros países de uma regulação que vai estimular o uso e não restringir o uso, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos está muito nessa agora, quando teve uma troca de administração que vai muito nessa linha de precisamos incentivar o uso de inteligência artificial. O Japão aprovou recentemente uma lei que é radicalmente diferente do que a gente está discutindo no Brasil, do que foi discutido na Europa. É uma lei que basicamente estimula, se não obriga, organizações públicas e privadas a usar inteligência artificial. Eu vi isso. Realmente é completamente diferente, culturalmente alinhado a eles também, né? Muito assim, eles já têm a consciência de que eles usam, né? Exatamente. Então, assim, o Japão olhou para esse cenário e falou, cara, a gente não pode ficar atrás, então vamos aprovar uma lei que vai estimular que o Japão use, claro, use de maneira responsável, transparente e tal, mas que use, que capacite as empresas para desenvolver isso, os usuários, as pessoas físicas para saberem lidar com esses sistemas, né? Até encarando que é um caminho sem volta, né? Acho que uma lei que olha para restrições de inteligência artificial é uma lei que olha para o passado. Não tem como a gente restringir tecnologias. A gente pode punir quem desenvolveu ou usou uma tecnologia de uma forma que não deveria. Por exemplo, alguém está usando a inteligência artificial para algum fato social totalmente reprimível, como construir uma arma autônoma, uma bomba nuclear. Então a gente vai lá e pune os efeitos, pune a conduta de se construir uma bomba atômica, independente de a gente estar falando de inteligência artificial ou não. Agora, imaginar que por causa de um texto de lei a gente vai conseguir fazer com que pessoas deixem de fazer coisas que a inteligência artificial permitiu, isso é irreal e seria quase inocente, né? Exatamente. Quase inocente pensar numa coisa dessa, Exatamente. Né? Você acha que o projeto atual do PL 2338, ele consegue equilibrar inovação com proteção de direitos fundamentais? Objetivamente, eu acho que ele ainda não consegue. Eu acho que a Câmara talvez esteja empenhada em tentar encontrar mais esse equilíbrio, mas acho que ele falha muito em garantir a proteção à inovação, né? Tem alguns dispositivos que foram incluídos ali, mas são quase que diretrizes muito amplas de que o governo federal, né, o poder público, poderá investir em inteligência artificial, mas, por exemplo, a gente não tem incentivos claros lá e diretos para que a gente tenha, por exemplo, base de dados oficiais e certificadas e de qualidade para a gente treinar modelos de inteligência artificial. A gente não tem lá incentivos claros, por exemplo, para códigos abertos, né, para sistemas que vão poder ser amplamente disseminados e modelos que vão poder ser amplamente disseminados para que pessoas consigam construir coisas em cima desses modelos, né? E até poderia e deveria ter, né? Porque já tem a lei do bem, já também privilegia essas coisas, né? Então era só casar, né, as conversas, né? Exatamente. E muito do que a gente está discutindo, né, o pessoal que defende bastante o PL 2338, que existe também uma camada da sociedade civil, academia, que está bastante engajada em fazer com que o PL seja aprovado, eles alegam que o texto já passou por muitas flexibilizações, mas em alguns pontos ele ainda está um pouco mais rigoroso do que a própria lei europeia, que é bastante rigorosa sobre o tema. Em alguns pontos ele inviabiliza, por exemplo, o treinamento de modelos de inteligência artificial no Brasil, especialmente por não conseguir lidar bem com o dilema de direitos autorais, né, proteção de direitos autorais e necessidade de acesso a dados para treinamento de modelos. E também tem talvez um fato que pode gerar insegurança jurídica para o Brasil, que é o seguinte, né, a lei está baseada numa classificação de risco e a lógica da lei você talvez vai ter sistemas e uso de sistemas que vão ser proibidos, né, já pela lei, o que também é um ponto polêmico, né, porque a gente proíbe olhando a régua de hoje. Claro. A gente proíbe, porque o sistema hoje ele é falho. E quando a gente proíbe, a gente inviabiliza a possibilidade que o sistema eventualmente melhore para que ele seja útil no futuro, né? Então, o reconhecimento facial, biométrico em ambientes públicos para identificação de criminosos, isso a gente vai falar que é proibido porque o sistema hoje falha, mas se a gente proibir, a gente está condenando o sistema a ser sempre falho e não a melhorar, e não a daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente de fato poder ter uma tecnologia no Brasil que é muito mais assertiva. Agora, uma curiosidade em cima disso que você falou, que realmente eu não acompanhei, não sei como é que tá. Como é que tá essa coisa da questão biométrica? Na Inglaterra, eu sei que tá um problemaço, né? Altas discussões e tal, exatamente porque o sistema falha. Uhum. E no estado da Califórnia, né? Que eu falo que é o país da Califórnia, que lá tudo é diferente. Como é que os outros países estão tratando isso? Esse é um assunto super polêmico, é um assunto que vem atraindo até algumas proibições, sim, de legislações internacionalmente falando, mas, de novo, eu acho que o melhor jeito de a gente lidar com esse fato, que é um fato social, a gente vai ter, querendo ou não, biometria nos ambientes. Já tem. Já tem. Já tem.
E a gente sempre pega o mau exemplo que eventualmente aconteceu em regime de exceção para taxar que aquela tecnologia é 100% falha. Quando, na verdade, quando esse trabalho era realizado por um humano, vamos pensar no viés do agente policial que está num estádio de futebol e olha alguém e fala, acho que essa pessoa apresentou um comportamento suspeito. Esse julgamento que o policial fez no estádio tem um viés, eventualmente está errado, e quando a gente leva para a tecnologia, a gente talvez busque um índice de acerto da tecnologia que o humano hoje nunca alcançou, né? E a gente lida muito melhor com a falha humana do que com a falha da tecnologia. Então, acho que esse é um debate que a gente tem que levar para o campo regulatório, que vamos pegar os carros autônomos, né? Carro autônomo é sempre uma discussão polêmica também do ponto de vista regulatório. E eles já erraram muito, né? Eles já erraram muito. Mas um carro autônomo, ele erra quando? Quando ele deu 15 voltas no planeta Terra e eventualmente fez um acidente em 15 voltas ao planeta Terra. Ao mesmo tempo desculpa te interromper, mas fala-se de carro autônomos como se eles fossem um só, né? São níveis de autonomia dentro do carro autônomo, né? Exatamente. Fala-se como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é, né? Exatamente. E aí, se a gente compara o resultado de um carro autônomo com o resultado de um humano no volante, é fato que o resultado do carro autônomo é mais seguro do que o humano no volante. É fato. Só que, de novo, né? Qual que é o índice de acerto que a gente vai perseguir na tecnologia? Se for 100%, a gente tem que proibir tudo, porque nunca vai ser 1000%. Mas vai ser 50% superior o resultado ao que o humano faria, em termos de segurança, em termos de tudo, né? De acessibilidade. Então, a gente vai considerar aceitável 50% ou a gente vai perseguir o 1000% que não existe, né? Então, essa é uma visão que a gente deveria levar para o debate regulatório. E voltando para o texto do PL, né? Ele traz essa catalogação de risco, então ele fala que vão ter riscos que vão ser proibidos, que você talvez não vai conseguir nem desenvolver, nem estudar em cima daquela aplicação de inteligência artificial, porque ela vai já nascer proibida pela lei. Vão ter riscos excessivos, que a lei já traz alguns riscos excessivos, por exemplo, talvez aplicações na área de educação, talvez aplicações na área da saúde ali possam ser de alto risco, só que a lei também coloca um catálogo aberto do que poderá vir a ser alto risco, que atrai uma carga regulatória muito maior, e ela também coloca que as autoridades, especialmente uma autoridade central que está hoje no texto da lei, vai ter essa autonomia para amanhã ampliar essa lista de alto risco. Então, qual que é a insegurança jurídica que a gente tem hoje nesse PL? A gente aprova hoje uma lei que está sendo debatida assim no legislativo, chega no consenso de que aquele é o melhor texto para o momento. Amanhã a gente tem uma autoridade infralegal, que a gente chama, né, uma autoridade regulatória que vai ter um poder de caneta de ampliar de uma forma bastante ampla e pouquíssimo discutida a lista do que a gente considera alto risco. E ao fazer isso, a carga regulatória vai ficar muito maior. Quando a gente está falando de sistemas de alto risco, a gente tem avaliações, a gente tem obrigações de publicidade das conclusões das nossas avaliações, a gente tem obrigações que de fato podem impactar, sim, trazer insegurança jurídica para quem lida com inovação no Brasil. Por isso que uma coisa que a gente discute muito nesse PL de IA e nesse campo regulatório é até que ponto a gente precisa de uma lei que já vai de saída falar o que é proibido, o que não é, o que é alto risco, o que não é, e até que ponto a gente já não pode usar as leis existentes hoje para, por exemplo, reprimir fatos sociais extremamente reprimíveis, repreensíveis. Então, sempre vem para o debate regulatório esses casos de adulteração de imagem de pessoas, até para expor nudez, indevidos, de Isso é legislação já faz tempo, né? É aplicável, né? E esse é um problema que surge quando surgiu o software de edição de imagem. Exatamente. Claro que a IA pode dar um novo alcance, pode democratizar o acesso, até o acesso indevido, eventualmente a edição de imagem. Mas a partir do momento que você tem um computador que consegue alterar imagens, esse é um debate que vem de muito antes da inteligência artificial, e lá atrás ninguém cogitou proibir um software de edição de imagem. Vamos proibir aquele software de edição de imagem porque alguém pode usar a imagem devida de outra pessoa. Eu não vou proibir a tecnologia, nem restringir, e nem falar para o desenvolvedor lá do software de imagem que ele precisa fazer 1000 relatórios, expor conclusões e eventualmente ameaçar o segredo de negócio dele. Eu vou simplesmente pegar quem usou o software para o mal, quem está circulando, quem postou isso, quem publicou isso. Eu vou atrás dessa pessoa e vou reprimir essa pessoa e não o desenvolvedor do software de imagem. Claro. Já falou bastante dos riscos, mas o que você vê como avanços desse texto atual? Esse texto, né, a versão que a gente tem dele aprovada no Senado, é um texto mais palatável e um pouco mais amigável, sim, à indústria, ao setor produtivo, porque, de fato, a gente tinha restrições ali que não fariam sentido, né? A gente, por exemplo, e é um ponto de atenção para a gente ver se não volta para o texto, a gente tinha... sempre tem isso Exatamente, no Congresso, né? Tem sempre que olhar se não voltou. Exatamente. A gente tinha, por exemplo, uma obrigação de toda empresa fazer sempre uma avaliação preliminar antes do uso de inteligência artificial.
A gente falou no começo aqui que inteligência artificial vai ser tudo. Como que você vai? Eu abri meu e-mail em inteligência artificial, eu usei um software de gestão de trabalho, de organização das tarefas da semana, isso é inteligência artificial. Imagina eu ter que parar, não, peraí, que agora eu vou abrir esse software, então deixa eu fazer uma avaliação preliminar, formalizada, armazenar por 5 anos, deixar isso documentado de que eu estou usando um software. Não existe isso, essa visão de que a IA é coisa de outro mundo, não existe e não cabe no debate regulatório. Então teve alguns avanços, como por exemplo, isso virou uma boa prática, não virou mais uma obrigação legal imposta ali, que tem que ser armazenada por 5 anos e etc. Mas pode ser que volte, então a gente tem que ficar vigilante exatamente para que não volte isso ao texto. E ele tem tentado incorporar alguns pontos de fomento à inovação que eu acho que podem ser muito melhorados agora pela Câmara, né? Eu acho que a gente, de fato, pode se inspirar, por exemplo, na lei japonesa, ver ali o que a gente trouxe de estímulo para a inovação de outros Isso é países. uma coisa muito importante também no âmbito jurídico de um modo geral, né? E para esse caso, né, eu que trabalho com digital desde 99, tudo a gente precisa bastante, né, de um benchmark, né? E os benchmarks estão sendo construídos agora, né? Não tem jurisprudência de muita coisa, né, no âmbito legal. Não tem benchmarks de outros países, né? Sempre a Europa na frente, né? Mas aí fez esse AI Act amarrado que ninguém consegue digerir. Então, assim, faltam bons exemplos e boas práticas para a gente conseguir também falar, pô, vamos pensar, olhar sobre um outro olhar até, né? Então, acho que talvez o Japão traga isso para a gente conseguir olhar de uma forma diferente, né? E nessa escassez de referências que você comenta muito bem, primeiro ponto, a gente tem que olhar todas, considerar todas para se posicionar. Justamente são poucas, então não vamos considerar só a mais rigorosa e nem a mais permissiva. Exato, vamos ali aprender com os erros e acertos das outras jurisdições, até porque esse é um debate global. Não existe a inteligência artificial do Brasil. Existem as soluções, por exemplo, hoje a gente está aqui conectado, falando, conversando por meio de várias tecnologias construídas internacionalmente, construídas em outras jurisdições, acessíveis no Brasil. Então, assim, se a gente aprova uma lei super rigorosa ou que só tem no Brasil, o grande impacto vai ser para as startups locais, porque e eles miram muito as big techs e acabam acertando as startups locais. A big tech, ela consegue absorver custo regulatório, ela consegue eventualmente ter estratégias de mudar lá em Brasília, né, gente? mudar a jurisdição, ela consegue eventualmente tomar decisões de até eventualmente postergar lançamentos no Brasil para adaptar a legislação. Inclusive, isso tem acontecido na Europa, né? Inclusive, a sociedade europeia, os usuários de internet de sistemas na Europa começam a se queixar da regulação justamente porque algumas funcionalidades de inteligência artificial não são lançadas na Europa hoje, justamente porque o risco é tamanho, a insegurança e as empresas talvez estejam lá de mãos atadas sem saber como que elas cumprem sem riscos jurídicos relevantes à legislação europeia. Algumas funcionalidades não estão sendo lançadas na Europa ou sendo lançadas com muito atraso, depois de uma ampla análise de 1.000 advogados, 1.000 especialistas aqui em direito digital que vão precisar dar seus pareceres, cada um vai dar pode ir até aqui não pode ir, etc. Isso posterga, sim, a inovação, prejudica os próprios usuários ali e a população europeia em alguma medida, né? Especialmente aquelas pessoas que estavam ávidas por receber e consumir aquela inovação. Então, nessa escassez de referência, a gente tem que considerar os diferentes modelos. A pressa, ela é inimiga, porque você vai inovar no campo regulatório com grandes chances de errar, né, como a própria União Europeia começa a olhar para o passado ali e falar, putz, será que a gente deu um passo maior que a perna ao editar e publicar o AI Act como ele é hoje? Eles apostaram num movimento que aconteceu em proteção de dados, que foi mais ou menos o mundo quase que copiar a legislação europeia, Todo mundo né? copiou a legislação europeia, Exatamente. né? E eles falaram, ao aprovar o AI Act, tem discurso dizendo, vamos ser de novo exemplo para o mundo. E eles começaram a ver que o mundo não seguiu esse exemplo do ponto de vista regulatório. E aí se o mundo não seguiu o exemplo, eles estão falando, opa, então a gente está começando a ficar de fora do mercado, de fora da brincadeira, porque a gente tem Japão indo para outra linha, Estados Unidos indo para uma linha muito radicalmente diferente. A gente tem visto o próprio Reino Unido, que vem de uma tradição depois do Brexit, né, de tentar incorporar as leis europeias como leis nacionais do Reino Unido, justamente para facilitar negócios, não ter tanta Sim, porque eles discussão. também viram que sair do Brexit tinha um preço. Tinha um preço a se pagar e do ponto de vista regulatório eles tendem a importar leis europeias justamente para falar a legislação é a mesma, não gerar insegurança jurídica em empresa que está na União Europeia e no Reino Unido, né? Imagina ter que se adaptar a duas leis, ter que ter vários jurídicos diferentes para analisar a lei de cada país. Então, eles tentam harmonizar, sim, sua regulação com a Europa. Nesse campo de área, eles estão seguindo por outro caminho. Eles estão seguindo por um caminho de debater melhor quais
foram os erros e acertos da União Europeia com o AI Act. Então, eles se aproveitaram do Brexit para falar, opa, deixa eles aprovarem lá a legislação, vamos ver o que isso gera de efeito, e a gente constrói a nossa em cima, não necessariamente copiando e colando o texto deles, mas sim até se aproveitando de eventuais desestímulos aí à inovação que eles trouxeram para fazer que o Reino Unido seja até mais atraente do ponto de vista de inovação do que o próprio bloco ali sujeito ao AI Act. Mas vou te falar sobre LGPD, né, e o GDPR e tal, navegar na internet na Europa é uma experiência de paz, né? Ao contrário da experiência brasileira, né, que realmente lá a Lei Geral de Proteção de Dados funciona, né, e você não é... E é uma IA preditiva mais prescritiva, você não é invadido... seus cookies são respeitados, você não recebe SMS, push, banners, pop-ups entrando ali toda hora. Navegar na internet na Europa é praticamente um respeito, né? Realmente, você não... É uma experiência completamente diferente do Brasil. Eu demorei, em algumas viagens, uns 2, 3 dias para falar, nossa, tá diferente isso aqui. Por que que tá diferente? Tá diferente porque eu consigo navegar em paz na internet, sem tanta oferta, sem tanta interferência na minha navegação, né? E hoje aqui para o brasileiro virou normal. E é só um não respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente tem esse desafio da efetivação prática da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem esse desafio da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados conseguir desempenhar um papel num momento em que ela tem um gap de pessoas ali, um gap de estrutura, um gap de orçamento para fazer um papel talvez de fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, coisa que na Europa o debate está muito mais amadurecido, as autoridades estão muito mais empoderadas e preparadas para exercer esse enforcement em geral, né? Tem países e países ali da União Europeia. Mas mais do que tudo isso é uma questão cultural. No Brasil, a gente não vem de uma tradição de proteção de dados como vem na Europa. Na Europa, eles passaram por guerras, eles passaram por regimes totalitários, eles passaram por regimes de perseguições ali que usavam dados pessoais de populações que estavam sendo perseguidas para justamente matar pessoas. Então, Sim. assim, eles criaram talvez uma cultura de proteção de dados que no Brasil a gente não tem, pelo contrário. A gente vai na padaria, a gente fala o nosso CPF em voz alta, às vezes para nada. Para nada. Às vezes para nada. A gente nem pergunta para que estão pedindo nosso CPF numa compra física, né? A gente simplesmente dá. E, inclusive, às vezes o vendedor ou a pessoa que tá lá do outro lado do balcão também nem informa. Ah, fala seu CPF para quê? Eu quero fazer uma compra e ir embora. Pra quê? Mas a reação normal, não a minha, que sou um pouco mais chato com esse assunto por lidar com esse assunto, mas a reação talvez do cidadão normal. É dar. E em voz alta, se você fala até para um americano, e que eles nem têm tanta tradição em privacidade, de que você tá falando seu Social Security Number, que seria o equivalente ao CPF. Ficam chocadas. Esse é um número aqui que é o teu identificador único na sociedade. É segredo, né? Se alguém consegue, de alguma forma, pegar esse número e fazer um rastreamento da tua vida, é viável, porque esse é o número único que te identifica. Nem o teu nome te identifica tanto quanto o teu CPF ou Social Security Number, porque o teu nome vai ter homônimo, enfim, vão ter várias pessoas com nome semelhante, etc. Agora, aquele número é seu, é a sua biometria quase ali, né, de documental ali, aquele número que vai ser atrelado a você até o dia que você morrer, tudo que você fizer de cadastro em loja, de interação com o governo e etc, vai estar relacionado àquele número. E aqui no Brasil a gente dá, o nosso CPF é comum, qualquer interação, qualquer cadastro que a gente preenche na internet, não precisaria do CPF, a gente dá, e a gente dá sem maiores reflexões, a gente não vê problema nisso, então assim, a gente tem um descompasso talvez em ter importado uma lei europeia que é bastante rigorosa do ponto de vista de proteção de dados, que é a LGPD, inspirada no marco legal europeu, para uma sociedade que talvez não estivesse preparada para consumir essa lei. Tanto do ponto de vista de usuários, de pessoas físicas que são protegidas pela lei, como, obviamente, empresas que ainda passam por uma curva de maturidade de se adaptar a essa lei, né? Sim. É uma lei que já está aí há algum tempo e para muitas empresas ainda é nova, né? Até hoje no escritório a gente recebe demandas de empresas que estão começando a adequação LGPD de uma lei que já está em vigor há muito tempo, né? Ainda tem? Acontece, é muito comum, justamente porque é uma questão cultural do Brasil. Tem muita gente que deixou para o momento 2, isso mesmo, porque do outro lado você também não tem tanto uma coletividade ativa e querendo exercer seus direitos e achando que é muito grave, por exemplo, dar o CPF na padaria para confirmar a compra de um pão francês, né? Então, enquanto a gente achar que isso é aceitável, é natural que o nosso enforcement, a nossa cultura de compliance em proteção de dados não seja a mesma da Europa, né? Na Europa, até contando uma anedota pessoal minha, né? Uma vez eu estava
na Europa tirando foto de ambiente público e por acaso passou uma pessoa no fundo, ela veio me abordar e falou, eu quero ver a foto se eventualmente eu apareci e pedir para pagar no ambiente público, no ambiente absolutamente público. E no Brasil é impensável, no Brasil é capaz da pessoa ainda entrar na sua foto, né, fazer um joinha, interagir. Então a cultura realmente de proteção de dados na Europa é diferente, as pessoas se importam mais com esse tema. Então, talvez aqui no Brasil a gente leve alguns anos ainda. Eu acho que a gente está construindo essa cultura. Por exemplo, esse podcast há 10 anos atrás no Brasil não existiria para discutir essas questões de proteção de dados. Não. Então, a gente está, de fato, evoluindo, mas são anos para a gente chegar próximo ao nível europeu de cultura de proteção de dados e até ver se a gente vai chegar nesse nível. Talvez a gente desenvolva uma cultura própria de proteção de dados que não é tão restritiva e tão... Permita o exatamente, da foto que e tudo permita bem. o joinha da foto e tudo bem, mas que também não seja uma terra totalmente desgovernada em termos de uso de dados pessoais. Né? Agora eu vou aproveitar, vou te usar um pouco. Meu mestrado é em Direito Autoral. Direito Autoral e Ética. O que o direito autoral tem a ver com o treinamento de inteligência artificial? Você acha que tem espaço para uma abordagem equilibrada entre a criação, proteção, inovação? Como é que você vê a inteligência artificial no direito? No direito autoral, né? Eu sou sempre otimista. Aqui teria gente que falaria que não dá para conciliar, que proteção de direitos autorais é inegociável e irrenunciável, é direito fundamental, sim, inclusive no Brasil, né? Então, mas eu prefiro uma abordagem otimista de que a gente vai conseguir conciliar. Esse tema também é muito caro para mim. Eu venho do direitos autorais também, né? Minha pós é nisso. Lá na graduação, minha pesquisa era sobre direitos autorais também. Mas quando a gente leva isso para o campo da inteligência artificial, a gente tem que ver e perceber que a proteção aos direitos autorais no Brasil é extremamente ampla. Ela independe de registro, ela independe até de um juízo crítico se aquele material é bom ou não. Por exemplo, eu publiquei qualquer coisa hoje na minha rede social, no meu blog, no meu site institucional, isso é protegido por direito autoral. Então, de todo o conteúdo disponível online, tem uma discussão muito forte, uma pauta muito bem defendida, sim, por jornalistas, por artistas, etc. Isso talvez seja 5% do conteúdo disponível online, né? Sim. E o texto hoje que a gente tem no PL é um texto que basicamente inviabiliza o acesso dos modelos de inteligência artificial a dados publicamente disponíveis para treinamento, porque ele fala em indexação praticamente de todo o conteúdo. Como é que você vai indexar todo o conteúdo existente na internet? Basicamente, eu vou colocar o Google lá e falar, tudo que está disponível aqui eventualmente pode ter sido acessado pelo meu sistema. E aqui eu acho que o ponto central para a gente chegar num ponto de equilíbrio que vai ser necessário, acho que esse é o papel desafiador o maior desafio hoje de qualquer legislativo no mundo é tentar encontrar esse equilíbrio entre direitos autorais e desenvolvimento de inteligência artificial, mas o desafio começa por a gente entender até que ponto há um uso ou não de obras protegidas por propriedade intelectual, por direitos autorais, para treinamento de modelo. Ninguém consegue responder isso ainda. Porque, exatamente, e ninguém consegue entender que quer dizer, algumas pessoas conseguem entender, mas talvez quem esteja com a caneta na mão ainda em Brasília, por exemplo, ainda não entendeu que um modelo de inteligência artificial, ele não é simplesmente um copy-paste dos dados de treinamento, né? Não é como se eu tivesse pego vários textos e eu juntei vários pedacinhos de cada texto e gerei um texto quando o Luiz fez uma pergunta lá pro chat GPT. É uma indexação do Google com copy-paste de pesquisa. Exatamente. É um trabalho em que o modelo, ele tem contato com os dados, ele aprende os padrões, ele normalmente nem armazena os dados, ele aprende os padrões, assim como eu gosto de fazer analogia com o nosso processo de aprendizagem humano. Se eu pedir para você desenhar uma banana, aqui uma maçã, você vai conseguir desenhar, mas provavelmente você não vai copiar nenhuma imagem, nenhuma foto de banana e maçã que você já viu. Você vai, naquele momento, de acordo com a sua inspiração, de acordo com várias variáveis aqui deste momento e do contexto que você viveu hoje, das interações que você teve hoje ao sair da sua casa e vir para cá, você vai desenhar uma banana que amanhã talvez você desenhe diferente, etc. E isso não é uma reprodução de uma foto, de um quadro de uma banana que você já viu e etc. Isso é o nosso cérebro aprender o padrão, ele sabe que a banana é amarela, tem aquele formato, tem uma casca, uma representação comum, gráfica de uma banana, mais ou menos todo mundo conhece, etc. Mas todo mundo que desenha uma banana da sua própria cabeça provavelmente seria até incapaz de reproduzir, se não estiver vendo naquele momento a banana de um artista, de uma foto, vai ser impossível reproduzir aquela mesma banana. Você vai criar uma banana do zero, né? Então, de uma forma muito parecida, é o que fazem os sistemas. Às vezes fala, mas ficou parecido com um texto, com uma obra de um artista.
o estilo não é protegido por direito autoral, né? O que é protegido é aquela fixação, é aquela obra em específico, né? Então, se amanhã eu quiser pintar um quadro parecido com o quadro do Romero Brito, claro, com todas as minhas habilidades limitadas artísticas, eu posso fazer isso. O que eu não posso é pegar um quadro exatamente dele, copiar, né? Colocar numa transparência aqui, num papel manteiga, fazer em cima e ficar idêntico. Mas eu posso, de alguma forma, fazer um quadro naquele estilo, né? Mas, então, você dizendo isso, o processo Disney e Universal contra Midjourney, ele não seria efetivo no Brasil, por exemplo. Esse o direito autoral no mundo, ele é mais ou menos parecido. Inclusive, nos Estados Unidos, Ele é bem parecido, porque todo mundo aqui se inspira lá. Exatamente, exatamente. Mas até lá eles têm até uma flexibilidade um pouco maior que o Instituto Fair Use, que não está expressamente previsto na nossa lei brasileira aqui. Então, acho que esse é o debate do momento. E mais do que isso... Você acha que é mais sobre fair use do que sobre direito autoral em si? Eu acho que é exatamente a gente entender os limites do que repesquisar e aprofundar no que é protegido e o que não é protegido, o que é reprodução de obra, o que é aproveitamento de estilo. Aproveitamento de estilo é liberado. A gente não poderia, por exemplo, imagina, alguém amanhã desenvolveu um novo estilo, um cubismo digital 4.0, etc. Imagina, só aquela pessoa pode usar aquele estilo, ninguém mais. Isso Mas seria não impede o processo. Exatamente. Não impede a dor de cabeça. Exatamente, com certeza não, porque vão alegar que teve uma inspiração muito mais do que o aceitável, que aquilo concorre ou não com a obra original. Eu acho que esse é o debate do momento que a gente deveria levar para o legislativo. Muito mais do que o treinamento, porque o treinamento, na verdade, é acesso a dados, não é reprodução, não é armazenamento de cópia, não é simplesmente no output sair aquele dado que eventualmente teve lá no treinamento. O treinamento é simplesmente o sistema, o modelo precisa conhecer a realidade, até para não ser discriminatório. Amanhã, se a gente tivesse uma restrição extrema a direitos autorais, o modelo não ia nem saber proteger direitos autorais. Alguém ia falar quem foi fulano de tal, essa obra é de quem? O modelo ia falar, não sei, essa obra é publicamente disponível, não é de ninguém, etc. Então, o modelo precisa saber que aquela obra existe, precisa saber que aquela obra é atribuída a um autor, precisa aprender, sim, padrões de como que aquele autor escreve, etc., porque isso não é protegido, esses padrões, esse estilo que a gente deriva dos padrões, isso não é protegido. Ele pode, eventualmente, se amanhã alguém falar como escreveria esse texto fulano de tal, por que não? Ele não pode ajudar a pessoa a replicar aquilo como eu poderia fazer. Inclusive, a IA ajuda a criar esse padrão de reprodução que, às vezes, é empírico ou único da pessoa, né? Exatamente. O que não poderia acontecer no modelo, e acho que só aconteceria em modelos muito pessimamente construídos, a reprodução integral ou parcial ipsis literis de uma coisa que estava na entrada. E isso realmente, assim, até estatisticamente a chance de acontecer é muito baixa, considerando como os sistemas, especialmente sistemas de IA generativa, funcionam. São bilhões de parâmetros, bilhões de dados, seria uma coincidência muito grande se isso acontecesse. Então, na prática, poucas vezes ou não vai acontecer. E se acontecer, aí a gente pode ter um problema de direitos autorais, sim, se o output simplesmente está reproduzindo como se fosse algo novo, uma coisa que já existe sem atribuir créditos, né? Então, eu falei, gere um texto sobre regulação de direitos autorais e inteligência artificial, e aí o modelo copiou meu texto que eu publiquei hoje no LinkedIn, ipsis literis, falou, tá aqui um texto que eu criei agora. Isso não criou agora, ele copiou e colou meu texto. Mas não é isso que acontece, via de regra. Então, se a gente entender exatamente como funcionam os modelos, os treinamentos de modelos de inteligência artificial, especialmente no campo da IA generativa, talvez a gente consiga ver que a restrição que hoje a gente tem no PL, ela é talvez um pouco excessiva e até um pouco desmedida para os riscos que ela quer combater. Porque, inclusive, acho que tem um efeito colateral da restrição que está lá, os modelos não conhecerem obras protegidas por direitos autorais e acabarem violando essas obras justamente por não conhecê-las, não saberem que elas são protegidas, que já tem dono aquilo ali e, eventualmente, não respeitar esses direitos. Então, achar esse meio do caminho vai ser o grande desafio regulatório no mundo, não só no Brasil, mas eu quero acreditar que há uma saída. Por exemplo, o Japão tenta encontrar essa saída. O Japão fala, que a lei japonesa fala que uma máquina pode acessar esses dados para fins de treinamento, desde que a saída não concorra injustamente com a fruição que o autor poderia ter da obra original. Aí chegamos a um grande problema, porque ela vai concorrer. Exatamente. Em alguns casos sim, em outros não. Eu acho até que o modelo japonês é uma referência importante, mas talvez não seja a única. Tem um caminho para o Brasil construir o seu próprio. Porque é uma velocidade de entrega, né? O output é rapidíssimo. Exatamente, mas que o output não deteriore a minha obra original e etc. E acho que essa é uma discussão mais caso a caso e etc. Mas o grande avanço desse modelo japonês é que ele não proíbe o treinamento em si. Ele fala, inclusive, que o treinamento pode existir.
ele joga o problema, e a gente pode discutir como solucionar esse problema também, mas ele joga o problema para o output, para Sim. consequência de uso, e não para o acesso a dados para treinamento. Mas eu acho interessante isso que você falou, que é você treina o modelo, inclusive para evitar que ele faça, né? Porque a gente vê esse processo agora. Vai estar escrito no prompt: faça um avatar meu estilo Disney, um avatar meu estilo Pixar, um avatar meu estilo, eh, sei lá, heróis Marvel, Uhum. né? Então, assim, ele pode falar, não, Exatamente. não. Isso, Mas ele faz. às vezes ele até, a depender do modelo, do sistema que a gente está usando, até tem algumas salvaguardas para que isso não aconteça. Por exemplo, eu mesmo fazendo testes parecidos com esse, justamente para estressar até onde o sistema ia ou não, eu já recebi respostas dos sistemas, né, em que eles falavam, olha, eu não posso fazer isso porque isso ou viola ou potencialmente poderia violar, ensejar uma discussão que eles não querem ter direitos autorais, ou até de marca, né, porque às vezes um personagem, um filme, uma série é também protegido pelo direito marcário, não só por direitos autorais. Sim. E eles falam, eu já vi o modelo responder para mim, por exemplo, olha, não posso fazer exatamente como o fulano fazia, mas eu posso fazer um quadro colorido, com formas geométricas, extremamente num estilo tal e etc. Então, em vez de usar o nome, por exemplo, do Romero Brito, o que o modelo voltou para mim e disse? Eu posso aproveitar aquele estilo, descrever o estilo do Romero Brito sem citar o nome Romero Brito e falar, se você quiser que eu faça uma representação geométrica, artística, colorida, com elementos geométricos disformes, pequenos, etc., com representações gráficas, etc., eu posso fazer. Mas não me vem dizer que isso é Romero Brito, porque não, de fato não é. É o aproveitamento do estilo dele como qualquer um poderia eventualmente fazer, desde que não fale que isso é obra dele, desde que não reproduza uma obra que é dele, nem em trechos relevantes daquela obra, porque isso já é violação de direitos autorais, mas criar algo novo, parecido com o estilo que alguém já adotou, isso é possível, né? Então, acho que esse é o grande desafio do momento, e não só em direitos autorais, né? A própria LGPD e a proteção de dados pessoais também interferem nesse debate, né? Então, acho que a gente está num momento em que a gente vai precisar discutir até que ponto o meu direito individual como autor, e todos nós somos autores, você é autora, eu sou autor, até que ponto os nossos direitos individuais enquanto autores e os nossos direitos individuais enquanto proteção de dados, eles podem ser exercidos de uma maneira que vai impactar a segurança dos modelos de inteligência artificial. Porque se amanhã a gente tem uma parcela relevante da sociedade exercendo opt-out, tentando impedir que esses dados, esses insumos sejam utilizados e treinados pelo modelo, né? Mais até do que utilizados, acho que a palavra aqui é acessados pelos sistemas de inteligência artificial, pelos modelos, a gente pode ter modelos menos seguros. Um modelo que não conhece como se comporta uma pessoa como o Luiz na sociedade, ele pode ser um modelo mais inseguro, porque ele precisa conhecer a sociedade brasileira como ela é, as desigualdades, as particularidades, etc. E se ele não conhece uma parcela da sociedade brasileira, seja porque essa parcela exerceu um direito de exclusão, de opt-out, etc., seja porque uma autoridade regulatória falou você não pode treinar dados com dados não pode treinar modelos com dados de brasileiros, a gente vai ter um sistema que o quê? Que ignora a existência daquela camada social, daquelas particularidades brasileiras, e é um sistema que vai ser pior para a sociedade brasileira. Falando, olha, tem viés, porque, claro, não entregou a camada brasileira, então o brasileiro vira mexicano, né? O brasileiro vira índio. Pega o estereótipo vira índio Cherokee, exatamente. Fala, não é brasileiro, né? Exatamente, qual é o problema do estereótipo? Porque o sistema às vezes é enviesado, porque ele foi treinado com dados que estatisticamente mostraram que aquela é a representação média de um brasileiro. E ele deixou de considerar aqueles casos em que o brasileiro não é alguém que ama futebol, que está no meio do carnaval, na praia, no meio da semana, sei lá, lutando contra uma onça. Então, assim, esse é o estereótipo comum, padrão, porque se você jogar no Google, no buscador e digitar Brasil, talvez essa seja a imagem que mais aparece, que mais seja acessada no mundo sobre o Brasil, que obviamente o algoritmo acaba ranqueando e priorizando, porque o mundo diz que aquilo é o Brasil, não é a tecnologia que diz, é o mundo. Os usuários de internet estão dizendo de alguma forma que aquilo é o Brasil. E aí entra a importância dos dados que vão mostrar para o sistema que não é só isso. Então, eu vou precisar de dados da exceção
justamente para que aquela regra que de fato vira estereótipo e vira viés discriminatório, viés que a gente não quer ter no output, de fato seja sopesada com aquela outra visão do que é o Brasil, do que é o brasileiro médio, do que é o cidadão brasileiro. E se esses cidadãos, eles de alguma forma não são conhecidos pelo sistema, pelo modelo, a gente vai ter output discriminatório, a gente vai ter viés discriminatório. Então, se a gente quer ter sistemas mais corretos, mais éticos, se a gente quer ter IA responsável, o caminho, assim, é quase que linear. Mais dados, mais possibilidade de acesso a dado, melhor o output. Sim. Então, se a gente começa a restringir a possibilidade de acesso a dados, treinamento, tem como a gente não vai ter exigir a output bom. responsável. Exato. Então, a gente tem que decidir que caminho a gente quer e até que ponto a gente vai dar mais importância para o direito individual de alguém se excluir, para o direito coletivo da sociedade conhecer que aquela pessoa existe, do modelo conhecer que aquela pessoa existe, assim como hoje, por exemplo, ninguém tem a opção de não ter um CPF, né? A gente precisa ser, de alguma forma, identificado na sociedade para o sistema funcionar. Levando isso para o campo digital, é claro que o que eu estou levando para o extremo argumento, é claro que uma pessoa exercendo o seu direito, isso não vai impactar todo. Exatamente. Né? Mas se a gente leva isso para uma outra camada, toda uma parcela não foi considerada, aí a gente tem um problema. Sim. E essa decisão, eu temo que venha de reguladores também, né? Uhum. Como no Brasil a gente teve um caso já recente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados falando, olha, empresa de tecnologia, pare de treinar seus modelos com base em dados de usuários brasileiros. Ué, mas daí o sistema não vai conhecer o brasileiro? Amanhã vai ser pior. Então, amanhã a gente vai pedir, quem foi Machado de Assis, o modelo vai alucinar. A gente vai falar, olha, não respeita a cultura brasileira. Claro, eu não fui treinado com dados brasileiros. Eu gerei qualquer resposta sobre Machado de Assis. Falei que ele é um autor chinês de... Eu usei a minha IA clássica generativa para alucinar e criar. Exatamente. Pronto. Não é nem alucinar, ele só criou. Exatamente. Então, esse ponto o regulador e o legislador precisa considerar para a gente, de fato, ter uma IA equilibrada e isso dialoga especialmente com como que a gente vai conciliar proteção de dados pessoais e proteção a direitos autorais com essa nova realidade que a gente tem como sociedade, que os modelos precisam conhecer a sociedade. Você falando tudo isso me trouxe à tona a história do Estúdio Ghibli, que eu até escrevi um texto sobre isso, e fiz também um monte de teste, obviamente não publiquei, porque depois Sam Altman tinha dito que ele fez o rollback da versão. Eu continuei gerando imagens e imagens e imagens e imagens, e nunca tive nenhum warning, nenhum aviso de, olha, direito autoral, é protegido, não sei o quê. Então é outro ponto, né? O rollback de qualquer coisa num modelo desse treinado deve ser praticamente impossível, né? Esse, do ponto de vista de tecnologia, quando eu converso com o pessoal que é da área técnica... impossível, porque pela lógica do treinamento do modelo, como é que você... Não é que você desfez da versão, você tem que destreinar o modelo. Esse é o grande desafio que a comunidade científica e técnica hoje tenta esclarecer e desvendar. Como que o modelo desaprende. Assim como que o cérebro humano desaprende. Não existe desaprendimento, não? Não existe o desver, né? Não existe Exatamente. Existe. Isso, no processo judicial, às vezes tem isso. Juntou prova ilícita, mas o juiz já leu a prova. Beleza, ele pode não fundamentar a decisão com base naquela prova, mas assim, ele não consegue desver uma imagem que ele não poderia ter visto, etc. Com o sistema, tem esse efeito colateral, sim, que é um grande... Eu acho até que, do ponto de vista de tecnologia, a gente vai conseguir, de alguma forma, salvaguardas ali que vão camuflar esse efeito de não ser possível desaprender. Mas, de fato, é um dilema da sociedade moderna. É um dilema da sociedade moderna. Eu consegui, eu estou gerando aqui, eu não vou publicar, porque eu exatamente estava escrevendo sobre isso. Uhum. Mas eu estava testando exatamente para ver se de fato tinha tirado do ar. E eu coloquei, não tirou nada, tá lá. Uhum. E às vezes até tenha tirado, mas ele não destreinou o modelo, né? Uhum. Ou colocou, né, nem tirado, ele colocou um comando para não fazer, mas o modelo está treinado, ele trabalha com bilhões de dados, né? Então é muito complicado isso. Uhum. Agora vamos para uma parte mais curiosa e light, vai. Quais são os mitos mais comuns que você costuma ouvir sobre como a IA funciona, especialmente nessa questão de conteúdo protegido? Eu acho que um dos principais mitos primeiro, de que a IA sabe o que ela tá falando, né? Ela é muito louco isso, né? Quando a gente é usuário e tal, a gente fala, nossa, ele falou exatamente o que eu imaginava, ele me ajudou demais, ele parece que entrou na minha mente e desvendou um problema que eu tinha aqui, um dilema e etc.
E aí, quando você desce um pouco na sua camada de conhecimento sobre como IA funciona e vê que é tudo estatística, número e etc. Então, na verdade, o modelo ele é desenhado para dar uma resposta que estatisticamente é muito provável que você goste dessa resposta, mas ele não faz ideia do que ele está falando. Ele não tem uma análise crítica daquilo, e aí que entra todo o desafio de ética, que é como que você matematicamente ajusta os parâmetros para que o output seja bem aceito pela sociedade, já que o modelo em si ele não sabe o que ele está falando. Então, assim, para ele é tudo número, é tudo código ali, ele nem entende o que é dito ali, mas ele estatisticamente sabe que tem uma grande probabilidade de você gostar muito da resposta que ele está dando, né? Então, acho que esse é um mito muito grande que a gente vê aqui das pessoas falando, nossa, ele me conhece muito bem. Cara, ele é tudo matemática, é tudo probabilidade de você gostar da resposta. Ele não sabe o que ele está falando. Ele, claro, tem uma capacidade muito grande de associar informação, de se comunicar como um humano se comunicaria e de estatisticamente prever respostas que você vai gostar. E acho que isso dialoga um pouco também, né, se as pessoas entendessem bem isso, especialmente do ponto de vista regulatório, ia ver que vários dos dilemas que a gente está levantando ali, na verdade, na prática, talvez nem existam, né? Porque não é assim que o sistema funciona. Ele não está lá com uma grande repositório lá, ele não está lá com vários dados do Luiz e etc. Ele, naquele momento, ele aprende mais ou menos o que o Luiz gosta, o que ele não gosta, o que o Luiz faz da vida. Por isso que, às vezes, ele alucina, porque ele errou ali. Ele não conhece 1000% a realidade. Ele sabe, ele deixou um gap ali para ele vai alucinar. Exatamente. Ele vai preencher aquele gap com informações que potencialmente fazem sentido, mas às vezes elas não fazem. Às vezes essa estatística ela não vai ser 100%. Né? É verdade. Não sei se posso fazer essa pergunta. Se você disser que não pode responder, você pode falar. Claro, fica à vontade. Que mudanças você sugeriria ao texto atual do PL? Legal. Esse é um ponto bastante relevante, né? O momento que a gente está de discutir o texto do PL e melhorias. Eu acho que tem algumas definições que podem ser melhoradas. Inclusive, tem algumas que o PL usa, por exemplo, a definição de agentes de IA. E ele fala uma coisa que não é os agentes de IA que a gente sabe do campo da computação, da inteligência artificial. Então, tem definições que estão inexatas, incorretas, imprecisas, que precisam ser atualizadas. Eu acho que o PL ele ainda pode separar melhor responsabilidades. Em algum momento, se a gente estivesse no debate da internet, por exemplo, em algum momento, o PL talvez traga o risco do provedor de conexão ali à internet ser responsabilizado por uma coisa que acontece no âmbito da aplicação. Do condomínio, todo mundo é corresponsável. Exatamente. Então, assim, se a gente levasse esse debate para o campo digital da internet mesmo, da regulação da internet, então há alguns trechos ali que podem dar esse ensejo de corresponsabilização muito ampliada e desmedida, né? Às vezes, quem constrói o motor não é responsável por quem construiu o carro, no final do dia, e muito menos por quem dirigiu o carro, né? Então, assim, separar bem a responsabilidade, o que é usuário, o que é o intermediário, a empresa de tecnologia que eventualmente customiza aquele modelo e etc. para um uso específico, e o que é o modelo em si, que é um monte de parâmetro matemático de como o modelo funciona. Tem o modelo, tem as empresas donas dos modelos, tem esse infinito universo de startups e empresas que customizam os modelos. Perfeito. E tem a empresa lá na ponta que vai pegar essa solução que a startup fez a partir de um modelo e vai aplicar para uma coisa que eventualmente ela não poderia estar aplicando. E aí o problema não está na startup que fez a solução, não está no problema do modelo, está na empresa ou até no usuário mal treinado da empresa. Exatamente. A ponta final, às vezes é tudo isso, né? E assim, essa separação de responsabilidade não é nova. Você pega, por exemplo, avião, caiu um avião, por exemplo, de quem que é a responsabilidade? Você vai ter toda uma perícia para justamente distribuir essas responsabilidades. É da fabricante do avião, é da companhia aérea que não fez a manutenção, é do piloto que fez um erro ali humano, é da torre de comando, torre de comando que de alguma forma deu um comando errado. É claro que, do ponto de vista de Código de Defesa do Consumidor, etc., a gente vai poder discutir responsabilidade solidária, etc., mas essa atribuição de responsabilidades, ela precisa existir, até para a gente saber punir as pessoas certas ali, quem deve pagar o quê para quem, etc. E no campo de IA, a gente vai ter que enfrentar isso também, não vai poder simplificar, tudo é IA, todo mundo é responsável, não é bem assim na prática, né? Então, acho que esse é um ponto relevante. E, por fim, para não me alongar demais, porque acho que tem muitos outros pontos que a gente poderia discutir de aperfeiçoamento PL, essa questão dos direitos autorais precisa ser mais equilibrada, né? Até uma contribuição recente que eu levei para a Câmara dos Deputados
que a gente não enxergue o treinamento como parte do problema, mas sim como parte da solução para mitigação de viés, para segurança, para não discriminação. Então, até talvez uma alternativa seja incluir a necessidade de treinamento de modelos de IA como fundamento da lei. Uma IA bem desenvolvida, bem treinada no Brasil, precisa ter acesso a dados, precisa ser bem treinada com uma diversidade relevante, sim, de dados, né? Então, a lei precisa trazer segurança jurídica para o treinamento e não criminalizar o treinamento de modelos de inteligência artificial. E a parte de direitos autorais ainda está bastante problemática nesse ponto, né? Ela não conseguiu equilibrar bem esses dois valores jurídicos, né? O treinamento que vai precisar ser necessário a partir de uma infinidade de dados, especialmente nos modelos generativos, e a proteção aos direitos autorais também, que não pode ser simplesmente abandonada, né? Que você vê esse cenário desenrolar, eu vejo que há uma certa pressa no Congresso em resolver isso, não entendo por que da pressa, mas há uma pressa, talvez pela velocidade do avanço da tecnologia, que acaba gerando em todos essa angústia da pressa, né? Mas você vê que esse é um tema que se desenrola até o final do ano, ou passa para o ano que vem, aí ano que vem vira aquele drama de ano eleitoral que tudo para. O que você Exatamente. vê? Esse é o momento que a gente está, né? Então, Você que acabou de chegar de lá. a gente tem dois polos nesse debate, né? As pessoas e entidades que querem a aprovação e que acham que o texto já está maduro, elas querem a aprovação quanto antes, justamente porque se não for aprovado esse ano, ano que vem eleitoral, mais difícil ainda de ser aprovado. E aí a gente tem esse debate sendo prolongado. Porque ela volta para o Senado depois. Vai ter que voltar para o Senado. Então. Então, e por outro lado, quem entende que o texto ainda carece de melhorias, o tempo é aliado dessas melhorias também, né? Então, não adianta a gente aprovar uma lei agora que a gente vai se arrepender mesmo ano que vem e vai ter que discutir e eventualmente o judiciário vai ter que reescrever essa lei porque ela já está desatualizada, já está imprecisa. Então, essas são as duas forças do debate aqui, né? O pessoal que entende que o texto já está maduro e o texto que não está maduro. Fato é que a Câmara dos Deputados tem um plano de entregar um novo relatório, talvez uma nova versão do texto ainda esse ano e votar na Câmara ainda esse ano. Só que no final do ano, o que talvez inviabilize que o Senado também aprove isso no final do ano. Teria que ser muito rápido e teria que ter quase que um acordo entre Câmara e Senado, entre eles, para falar, olha... Às vezes acontece. Pode ser que aconteça nesse caso. O outro risco que a gente tem aqui é ter algum fato social e midiático muito forte que vai acelerar tudo, daí a gente fala... Ou parar tudo também. Ou parar tudo, mas no Brasil, normalmente, as leis não estão ainda 1000% prontas e acabam entrando em vigor por algum fato social de grande repercussão que acelera e atropela a discussão, né? Mas acho que o caminho ideal seria... Tem coisas que são urgentes e que a gente pode acelerar? Tem, mas talvez não a lei inteira, mas... trechos ali que eventualmente podem ganhar forma em projetos de lei próprio e alterações pontuais do direito existente. Eu trago aqui como exemplo uma legislação recente que alterou o Código Penal para trazer como hipótese de aumento de pena o crime de violência psicológica contra a mulher quando são utilizadas tecnologias para adulteração de imagem. É um fato social que a gente está vendo na mídia todo dia, é um problema que sim o Estado brasileiro precisa endereçar, e é um problema que talvez não dê para esperar e também não dá para colocar tudo nesse PL. Então, imagina, a gente pega todos os potenciais problemas de IA e joga num PL só. No Brasil. Exatamente. Vai faltar página para ter problema. Exatamente. Então, eu gostei dessa legislação que alterou o Código Penal, porque até porque ela, primeiro, ela pune o usuário, não o software de edição de imagem, né? Então ela pune de fato quem usou a imagem devidamente. E mais do que isso, ela menciona a intenção. Exatamente. Ela menciona a IA, mas ela não se restringe a IA. Porque para a pessoa, e esse é um debate que eu sempre levo, né? O que importa para a pessoa prejudicada se foi IA ou se foi outra tecnologia qualquer? Nenhuma. Se o cara recortou papel, colou, escaneou... Exatamente, né? Vamos levar isso para o debate empresarial. O pessoal fica, mas agora, né? Recrutamento e seleção com IA é muito perigoso, risco altíssimo, um monte de relatório. E o recrutamento e seleção com um humano enviesado na ponta, que vai fazer um filtro que vai falar, eu não gosto desse tipo de pessoa, então não vou nem entrevistar esse tipo de pessoa. Então, assim, o problema está na discriminação, não na tecnologia, né? Sim. Então, é aí que a gente tem que atacar. Agora, para terminar, vou fazer uma pergunta inspiradora. Para quem está começando a estudar direito, o que você recomenda? Eu gostaria de estar começando talvez a estudar o direito hoje, porque hoje essa área do direito e novas tecnologias ela está muito mais consolidada no Brasil, né? Já faz parte da grade de boa parte das faculdades. Quando eu comecei, aquele papo de tudo era mato, era mato mesmo, Era mato né? mesmo. Eram poucas faculdades que
tinham aulas de direito digital e quando existiam eram aulas optativas, às vezes tinha que pagar até mais para fazer, se tivesse uma particular, na pública esse debate quase que não existia. Então eu acho que é um campo super fértil para quem quer seguir uma carreira jurídica, inclusive uma carreira jurídica não tão tradicional assim, né? Porque o que me incomodava muito da faculdade de Direito, pessoalmente falando, era que era tudo muito replicação de tese, né? Então, por exemplo, sei lá, no campo de Direito Tributário, Direito da Família, o seu espaço para inovar ali era quase nulo, assim. Tem súmula, jurisprudência, doutrina de 1000 anos, e quem é você que acabou de ser recém-formado para discutir com anos e anos de doutrina, de jurisprudência consolidada, de regulação e mais regulação? E nesse campo do digital, quem se interessar um pouco mais por tecnologia vai ter um protagonismo e até um protagonismo acelerado na carreira, porque se você fala com crédito de tecnologia, entende direito, a chance de você chegar em Brasília e propor soluções lá para o legislativo que sejam bem aceitas e que sejam não só pela sociedade como pelo próprio legislador é muito grande, né? Então, por exemplo, eu tive oportunidade de carreira por seguir essa linha do direito digital que em outras carreiras tradicionais do direito eu jamais teria. Eu seria muito jovem, ninguém me escutaria, não teria campo para inovar, eu estaria lá no escritório talvez que lida com contencioso civil tradicional, consumidor. O que faz um advogado tradicional de direito consumidor? Com todo o respeito dos meus colegas que são, já fui, mas basicamente você vai pegar ali os modelos, as teses que já tem, e juntar a tese e criar uma nova petição ali, mas sempre com base no que já existia, sem grandes soluções, sem grande campo para inovação, até por uma questão de segurança jurídica, né? O sistema já aqui tá quem gosta bem... de novidade e desafio todo dia, né? Exatamente. É alguém que vê na insegurança jurídica, esse é um campo de total insegurança jurídica, né? Direito digital. A gente tem o Marco Civil da Internet, por exemplo, sendo rediscutido e reescrito, talvez em parte, pelo STF agora, enquanto a gente debate. Então, a insegurança jurídica é dia a dia pra gente. Mas quem lida bem com essa insegurança jurídica a ponto de enxergar nela a oportunidade de criar teses, de aprofundamento, de entender e conversar bem, eu não preciso ser, eu não sou um especialista técnico em tecnologia, né? Mas eu consigo hoje chegar para uma empresa e discutir com o pessoal de TI, não de igual para igual, mas pelo menos entender o que eles falam e conseguir traduzir o juridiquês para que eles também, do lado de desenvolvimento de sistema, de implementação de sistema... seguranças necessárias. Exatamente. Então, isso me fascina. E mais do que isso, eu acho que é um campo carente de pessoas boas e interessadas. Então, minha dica é para quem está começando ou ingressando agora na carreira jurídica, olhe com carinho esse campo digital. Quando comecei tudo, não existia LGPD, então a demanda era Marco Civil da Internet, agora a gente tem Marco Civil da Internet, a gente tem LGPD, a gente vai ter provavelmente a regulação de inteligência artificial, então são vários assuntos jurídicos próprios, novos, que vão precisar dos seus especialistas que vão sendo criados nos próximos anos. E espero que o pessoal que está na graduação se interesse por virar a ser especialista, porque a gente precisa deles também nesse campo jurídico. Muito legal, muito bom. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada por todos esses esclarecimentos. Acho que foi um papo para ampliar a visão. E torcer para tudo que saia o melhor para nós brasileiros e para os modelos que estão sendo criados aqui no Brasil também, né? Para a gente não repetir vieses de fora. Com certeza, eu que agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa do podcast. Obrigada. Estou ansioso aqui também para acompanhar os próximos com colegas aqui. Vai ter com coisa legal. certeza vão enriquecer muito esses debates sobre novas tecnologias. Então, muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar. Obrigada, Luiz, obrigada. Obrigada, e todos os links de Marco Civil, PL, tudo isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, e até o próximo IA Trendcast.